É inegável que o Brasil tem avançado muito, mas muito mesmo nos últimos anos, no enfrentamento da questão do combate à corrupção e, por consequência, da lavagem de dinheiro. Nós aperfeiçoamos a nossa legislação, nós temos dotado o nosso Estado de um instrumental, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista operacional, adequado aos tempos em que vivemos. Nós temos tido um constante aperfeiçoamento institucional. Nós, portanto, acredito, temos razões de nos orgulharmos diante do quadro de evolução que nós temos nesta área. Talvez nosso primeiro marco, o marco maior, que mostrou um significado histórico e institucional presente nesta marcha, tenha se dado em 5 de outubro de 1988 com a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal criou raízes importantes do ponto de vista institucional para que o período que viesse após o 88 fosse marcado por aquilo que nós temos visto no enfrentamento desse problema. O fortalecimento do Ministério Público, a afirmação de novos instrumentais, inclusive judiciais, do combate da improbidade, a criação de novos mecanismos que, sem sombra de dúvida, do ponto de vista jurídico, possibilitaram esta ação que vem através dos tempos, são, sem sombra de dúvida, caracterizadores do marco histórico que a Constituição de 1988 representou. A INCLA, sem sombra de dúvida, há 10 anos criada, foi um outro passo importante. Sentados na mesa, entidades distintas conseguem pactuar políticas que permitem uma efetivação maior desta ação que registro nesse momento e que nos orgulha. Todavia, o fato de nós nos orgulharmos do que vem sendo feito não significa em momento algum que nós tenhamos cumprido o nosso desafio. Há ainda um longo caminho a percorrer. E eu diria, mais para efeito de reflexão e de provocação, do que outro significado que se possa ter, que acho que daqui para frente nós temos 2 caminhos a seguir. Um já vem sendo seguido, como bem demonstram os resultados que foram aqui apresentados deste encontro pelo Dr. Paulo Abrão. A indicação de aperfeiçoamento da nossa legislação, do nosso instrumental, das nossas ações. Esse caminho tem que continuar, tem que seguir. E acho que, pelo que se vê aqui, há uma forte disposição de todas as entidades que integram aqui a estratégia de que esse caminho continue. Mas há um outro caminho que me parece se apresenta como desafiador e que nós não podemos deixar de refletir sobre ele. É o caminho que diz respeito ao enfrentamento das causas maiores da corrupção no país. Eu tenho visto, toda vez que falo desta questão, algumas críticas. Há alguns que dizem: como enfrentar a causa da corrupção se a corrupção é um fenômeno ahistórico, atemporal, que permeia todos os povos, que permeia todas as nações na história? Como enfrentar a corrupção nas suas causas se ela sempre existirá e não haverá sistema que seja totalmente impermeável ao desvio de dinheiro público ou à improbidade? Sem sombra de dúvida, é inegável que a corrupção ela tem uma dimensão que ultrapassa os umbrais da história e que ultrapassa, sem sombra de dúvida, os limites espaciais. Sem sombra de dúvida, talvez seja impossível que se crie um sistema em que homens e mulheres convivam organizadamente sem que a corrupção não exista. No entanto,
É verdade que o nosso país tem índices de corrupção percebidos e medidos muito maior do que de outros países. E nós, como brasileiros, temos o dever de nos perguntar o porquê. Se nós avançamos tanto desde 1988, se nós criamos a INCLA, se nós temos aperfeiçoado e reprimido tão vigorosamente a corrupção, por que nós temos ainda uma sensação de que este é um problema grave e uma realidade que nos demonstra que é realmente grave? Por que os fatos se sucedem a dia? Por que os escândalos aparecem e mal termina um, aparece outro? Por que vivemos isso? Eu acho que nós temos que enfrentar uma reflexão profunda sobre isso. Não com uma tentativa de acobertar ou de justificar quem faz mal feitos. Porque toda vez que se vai discutir essas causas, nós nos deparamos com esse problema. Ao falar de causas maiores da corrupção, se está querendo acobertar quem fez aquilo que não deveria fazer. Não é nessa perspectiva. Quem agiu de forma incorreta, quem incorreu em improbidade, tem que pagar por isso. E o Estado tem que continuar na linha de aperfeiçoando sua legislação, de aperfeiçoando seus mecanismos. Isso está dado, isso nós estamos fazendo. Mas, sem pretender a impunidade de quem deve ser punido, nós temos que ter a ousadia social de fazer reflexões sobre essas causas. Estas causas que precisam ser atacadas e que dificilmente serão atacadas sem um forte envolvimento da sociedade, sem uma forte conjugação de interesses, sem uma forte pactuação entre as forças políticas vivas do país e as forças políticas vivas da sociedade. E que causas são estas? Nós precisamos debater sobre isso. Eu usaria provocativamente me referir a 3. A primeira delas, talvez a mais difícil de ser combatida, que é a questão da nossa cultura, extremamente permissiva à confusão entre o público e o privado. Desde o nosso processo de colonização, por uma série de razões que não vêm a caso, nós confundimos o público e o privado. A visão republicana de mundo no Brasil, às vezes, ainda parece nova. As pessoas se espantam diante do espírito público. E muitas vezes, quando você fala do espírito público, julgo que por trás existe uma estratégia não pública. Há pouco, eu conversava com o Paulo Abrão e dizia que há momentos da vida que nós vivemos que são extremamente curiosos. Como ministro do Estado da Justiça, eu tenho a incumbência de chefiar a Polícia Federal. E a Polícia Federal tem tido um papel muito interessante no país em questões atinentes ao combate à corrupção. Uma relação saudável com o Ministério Público, com a magistratura. Mas é curioso, toda vez que uma operação é desencadeada e atinge certos pontos nevrálgicos, nós temos comentários absolutamente contraditórios. Há um tempo atrás, uma operação realizada pela Polícia Federal colocava em xeque alguns segmentos políticos, digamos, que não tinham alinhamento com o atual governo. E eu era bombardeado pela imprensa dizendo: afirma-se que o senhor está instrumentalizando a Polícia Federal para atingir seus inimigos. Nos dias que se seguem, uma ação da Polícia Federal atinge alguns segmentos de pessoas que têm um certo alinhamento político com o governo. E aí se afirma: o ministro não controla a Polícia Federal. Ora, das duas uma. Ou eu tenho um poder capaz de instrumentalizar esta polícia para poder atacar os meus adversários, ou eu não tenho controle dela. Terços não dá conta. E no fundo, o que eu tenho dito, mas eu duvido que acreditem em mim, é que o ministro da Justiça não pode, não deve, e eu não quero ter controle da Polícia Federal, porque ela tem que cumprir a lei.
E a mim cabe intervir quando houver abuso. A mim cabe intervir quando houver transgressão à lei. E aí eu tenho que ser implacável. Mas imaginar que eu devo, porque senão não controlo, ou que eu faço e mascaro uma seleção dos mandados de busca ou de prisão que devem ser feitos de acordo com as características político-ideológicas de quem deve ser preso ou investigado, francamente, é negar a afirmação de uma visão republicana de Estado, que deve independer do ministro que esteja exercendo o papel, mas que deve ser cobrado pela sociedade. Não se pressupor que o que existe é o contrário, mas se exigir que seja assim. Ora, esta dimensão cultural, que confunde o público e o privado no Brasil, ela muitas vezes é responsável direta pelos caminhos eleitorais que o país segue, pelo sucesso e reconhecimento público de pessoas que notoriamente desviaram o dinheiro público, por circunstâncias que assustam, como nos assusta hoje a ideia do roubo mais fácil, tão historicamente consagrado como um jargão, como um bordão orientador, até de votos de pessoas que, evidentemente, não percebiam o malefício que está por trás do desvio de dinheiro. A questão, portanto, da cultura política dominante em nosso país, enraizada ideologicamente dentro de nós, ela precisa ser enfrentada. É necessário que nós unamos esforços para desenvolvermos ações pedagógicas sociais que cristalizem, que façam avançar a visão republicana, a visão que distingue o bem público do bem privado. Acho que esse é um desafio, porque já houve quem dissesse que é mais fácil derrubar um governo do que mudar uma cultura, mas ele tem que ser enfrentado. Nós temos melhorado também na nossa dimensão cultural, mas enquanto agentes públicos, enquanto líderes de um processo histórico, nós temos o dever de aprofundar esse debate, essa discussão na sociedade brasileira. A segunda causa, que como provocação coloco, deve ser objeto de nossa reflexão, a meu ver, diz respeito ao nosso sistema político. Não é difícil nós percebermos que a maior parte dos escândalos que temos tido nas últimas décadas tem relação direta ou indireta com processos eleitorais. As formas de financiamento de campanha, a promiscuidade que existe entre aquele que disputa eleições e o que o financia, são uma realidade que só não vê quem não quer. Que quando um político disputa eleições e coloca argumentos, ele não é digno de crédito. Apenas quando ele diz, não disputo mais eleições, ele é ouvido. Há um grande preconceito em toda essa discussão. A sociedade brasileira não entende o nosso sistema eleitoral. Ela não percebe que o voto individual, da forma que está posto nos sistemas proporcionais, faz com que eu vote em alguém e outro seja eleito. Não percebe o fator determinante do dinheiro no resultado desse processo. E ou nós colocamos isso a nu, com coragem, com determinação, ou esta causa permanecerá em aberto na sociedade brasileira, gerando as consequências que nós, com os nossos instrumentais, tentamos apurar e punir. Ousaria, portanto, dizer que esta é uma das questões centrais a serem enfrentadas. E por que não se enfrenta? Porque quando uma sociedade não percebe a gravidade de um problema, ela não debate com seriedade as soluções. E mais, dificilmente as instituições humanas, sejam elas quais forem, conseguem energia para se automodificarem. Por quê? Porque as pessoas que participam das instituições raramente conseguem se desprender do próprio sistema que lá as colocou. Experimentem os senhores, por exemplo, a tentar mudar as regras de um condomínio, que define postos de poder interno num simples condomínio, terão dificuldades. Somente a força, quando vem de fora, enquanto cobrança, enquanto energia motivadora, ela pode alavancar resultados.
Por isso eu não acredito que, se a sociedade não se envolver na reforma política, dificilmente o Congresso Nacional, por melhores que sejam os valores que tenhamos no Senado ou na Câmara dos Deputados, conseguirá a alavancagem necessária para discutir e pactuar um novo sistema político do país, especialmente no questionamento ao financiamento privado de campanhas eleitorais. Ou a sociedade percebe o problema, pactua, gera energia modificadora e transformadora, ou nós continuaremos discutindo reforma política de maneira a nada conseguir. A terceira e última causa que coloco como provocação para reflexão é a nossa estrutura administrativa. Nós temos uma estrutura administrativa historicamente posta no Estado brasileiro em padrões que eu pessoalmente entendo como inaceitáveis. Nós temos uma proliferação imensa de cargos de confiança, muitos deles muito mal remunerados, o que permite que, no preencher da estrutura administrativa, ao invés de nós termos uma burocracia estável, bem remunerada, que sirva a qualquer governo, independentemente da sua política programática e ideológica, mas um verdadeiro castelo de estruturas que são indiscutivelmente ocupadas por ações onde o apadrinhamento, a negociação política substituem aquilo que nós deveríamos ter como burocracia eficiente. E o resultado acaba sendo inexoravelmente o mau uso, a má gestão da máquina administrativa. Alterar a estrutura administrativa do nosso Estado, criando uma burocracia bem remunerada, sólida, bem treinada e eficiente, é um dos desafios que nós temos no Estado brasileiro. No Brasil, quando se muda um governo, seja na órbita federal, na órbita estadual ou municipal, nós não temos apenas a mudança da cúpula para que direcione a ação política daquele segmento do Estado dentro da vontade dos eleitores. Nós temos uma mudança quase que geral. Muda-se do chefe do executivo ao chefe da Copa, como se fosse necessário, para bem gerenciar uma Copa, que alguém tivesse um afinamento político e ideológico com aquele que governa e é eleito. Continuando a criar nossos instrumentos, aperfeiçoar nossa legislação, isso que os 10 anos da INCLA nos permitiu fazer, e temos que fazer mais. Mas é necessário ousar, é necessário aprofundar, é necessário discutir essas causas maiores para que nós possamos, com a responsabilidade histórica e social que nós temos, gerar a energia necessária para que mudanças de fundo sejam feitas. Sem estas mudanças, nós continuaremos seguindo um bom caminho, mas dificilmente nós conseguiremos atacar o problema a que nós dispomos com a coragem histórica que nós temos que enfrentar. Me alonguei demais. Muito obrigado.